está aqui com a gente, auditor fiscal, representante da classe. Você viu aí, ouviu o que a vice-governadora eleita disse. Não há um impacto financeiro momentâneo, mas há um impacto legal. E há informação de que até 20 auditores fiscais chegam a ultrapassar esta barreira de R$30 mil. Boa tarde. Boa tarde, Silas. Boa tarde, deputado Léo Júnior. Boa tarde, telespectadores da TV Meio Norte. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o espaço, porque é uma forma da gente esclarecer a informação. Sem dúvida. Em relação à questão do impacto financeiro, a deputada Margarete Coelho, agora muito bem convencida, tem razão. Não existe impacto financeiro. Nós estamos falando de teto remuneratório e não de salário. O meu salário, eu estou com o meu contra-cheque aqui e posso apresentar para vocês algumas informações que foram veiculadas, inclusive no Jornal Meio Norte, elas precisam ser esclarecidas. Por exemplo, a matéria de capa do Jornal Meio Norte de hoje informa que uma auditora fiscal ganha R$44 mil. Nessa informação, ela precisa ser esclarecida. Por quê? Porque nesse valor, ela está recebendo terço de férias, porque é o mês de aniversário dela, e está recebendo metade do 13º salário. Sem falar que é uma servidora que tem mais de 40 anos de casa, que já está no abono de permanência, ou seja, já poderia ter sido aposentada e permanece trabalhando e produz de permanência, muito. Para que as pessoas entendam, é para aquelas pessoas que poderiam se aposentar, não se aposentam, então ganham um abono enquanto estiverem no serviço público. Em relação ao desconto da Previdência. Pronto, exatamente. Então é isso, Silas. Nós estamos nessa luta falando de teto remuneratório. O meu salário, mostrei aqui para o deputado Léo Júnior, é 14 mil líquido, certo? O meu vencimento chega a 17. Então, resultado, o teto, o subsídio do governador hoje está em 17. Por força de lei, em 2008, quando foi criada a gratificação por incremento da arrecadação, diga-se de passagem, uma iniciativa assertiva do governador Wellington Dias, porque essa verba criada teve a possibilidade de estimular o servidor fazendário de forma que a arrecadação crescesse. E nós hoje temos dado exemplo de que a arrecadação própria de ICMS, Silas, tem crescido vertiginosamente. É o estado da federação que mais cresceu sua arrecadação própria. Porque se nós fôssemos depender dos repasses de verbas federais, como o Fundo de Participação dos Estados, que tem sofrido quedas em função da política do governo de desonerações, nós estaríamos em dificuldades financeiras muito pior. Eu tenho consciência, eu sou cônscio de que o estado do Piauí vive uma dificuldade financeira, mas é preciso que se deixe claro para a sociedade. Essa PEC, proposta de emenda à Constituição, não significa aumento de salário do auditor fiscal, mas sim o teto remuneratório, ou seja, o limite máximo em que um servidor, auditor fiscal, com 40 anos de casa, poderá chegar. Hoje, o salário de um desembargador do Tribunal de Justiça chega a R$ 26.589. Só para vocês terem uma ideia, na União, no governo federal, existe o teto salarial único, que é vinculado ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E dos 27 estados da federação, nós temos 20 que já fizeram essa desvinculação, vinculando o subsídio do executivo ao subsídio do desembargador, que, diga-se de passagem, a emenda constitucional 41, quando ela excepciona dois cargos do Poder Executivo, que são os procuradores de Estado e os defensores públicos, ela comete uma injustiça com outras carreiras exclusivas de Estado, como é o caso dos auditores fiscais, que ficaram. Ou seja, procuradores e defensores estão com sua remuneração máxima vinculada ao subsídio do desembargador, mas os auditores fiscais estão com a remuneração máxima vinculada ao subsídio do governador do Estado. E significa, então, vamos aqui deixar bem claro, que o limite, ao invés de ser o governador, o salário do governador, passa a ser o do desembargador. Perfeito. Que ganha um percentual sobre 90% sobre... 90,25% do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, se não tivesse acontecido a aprovação dessa PEC, o que os fiscais e auditores fiscais iriam perder? Bom, essa gratificação por incremento da arrecadação, que foi criada em 2008 e foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, por força de lei, ela hoje fica fora do redutor constitucional, que é o subsídio do governador. Então,
qual foi a urgência e a iminência de nós aprovarmos essa PEC na Assembleia Legislativa? No dia 2 de outubro agora de 2014, o Supremo Tribunal Federal, através do julgamento do recurso extraordinário 609.381, e esse recurso teve repercussão geral, ou seja, vai influenciar em todas as unidades da federação, chegou à conclusão de que mesmo as verbas que estão vinculadas a produtividades da carreira, como é esse caso da gratificação por incremento da arrecadação, elas devem se subsumir a redutor. Então, ela não fazia parte e agora fará. Então, nós teremos, em média, uma perda salarial de R$4.000, caso essa PEC não seja aprovada. Só mais um detalhe. Nós sabemos que os advogados, né, da União e da Procuradoria-Geral do Estado têm a sucumbência. Significa dizer que eles ganham os honorários que os profissionais privados ganham. Sem dúvida. Né? E isso não estaria também dentro do teto, eles ganham isso extra-teto. Mas para essas categorias, a situação já estava absolutamente resolvida. Com relação aos fazendários, aos fiscais e auditores, não estava. Por isso é que a classe empreendeu essa luta. Perfeito. E conseguiu convencer em alguns estados e agora no Piauí dessa necessidade. Dos 27 em 20 estados. Essa luta vem sendo empreendida desde 2003, com a aprovação da reforma da Previdência. E eu não tenho medo, não tenho receio, Silas e deputado Leal Júnior, de estar equivocado ou de ser leviano. A remuneração dos auditores fiscais do estado do Piauí está entre as 5 menores remunerações do Brasil. Então, esses super salários anunciados, que a sociedade, inclusive, está meio assim, meio que estonteada com os super salários dos auditores fiscais, ela inexiste. Ali são remunerações finais com vários pontos, com gratificações acumuladas. Sem dúvida, com gratificações. No caso dessa servidora, que foi a capa da matéria do Jornal Meu Norte, lá está incorporado as férias dela, porque é o mês de aniversário, ela recebe, a metade do 13º salário, sem falar que é uma servidora que já tem mais de 40 anos de casa e tem vantagens incorporadas por força de decisão judicial. Agora, há também alguns fiscais, auditores fiscais, que extrapolaram e extrapolam esse teto em função de decisão transitada em julgado, dando a eles a garantia de que aquelas vantagens conquistadas se tornaram vantagens pessoais e não estariam no teto estabelecido para esses antigos. Sem dúvida. Que ocuparam o cargo de secretários e funções e tal. Esses também têm um limite superior. Mas ganharam depois de judicialmente. Tiveram um serviço prestado à sociedade de forma exemplar, né, ao longo dos anos. E eu ouso dizer, deputado Leal Júnior, que com a mudança desse teto remuneratório para o subsídio do desembargador e com a aplicação dessa decisão do Supremo Tribunal Federal de que essas vantagens todas devem se subsumir ao redutor constitucional, nós teremos uma economia para o Estado entre os servidores auditores fiscais da ativa. Por quê? Porque hoje nós temos servidores que nós conseguimos conquistar na Justiça, por força de decisão judicial, que os cargos comissionados, DAS 4, Condição Especial do Trabalho, a GIA, que é a gratificação de incremento da arrecadação, tudo isso fica fora do redutor. Quando tudo isso for incorporado ao redutor e que nós aplicarmos o subsídio do desembargador, que atualmente é 26 mil, alguns servidores que estão no final da carreira serão atingidos. Isso tem um efeito cascata? Não tem efeito cascata. As categorias, outras categorias não têm. Como a preocupação da deputada Margarete é que outras categorias venham a pleitear. Agora, o problema é que nós, auditores fiscais, estamos na iminência de perder salário. E as outras categorias não estão com esse mesmo problema. Agora, eu defendo o direito das outras categorias também de lutarem. E reivindicarem pelos seus direitos, né? Tira, só uma última questão. Há uma decisão judicial que ainda está para ser cumprida, de vantagens que foram tiradas dos fiscais ainda no governo Mão Santa, e que isso já tem um valor
extraordinariamente Sem dúvida. alto para as combalidas finanças estaduais. Sem dúvida. No dia que for executada essa sentença, vai ser um baque grande, todos vão ganhar e serem reparados dos danos que foram causados, mas haverá um baque grande para o Estado. Sem sombra de dúvida, deputado Leal Júnior. Essa decisão hoje está na mão do ministro Luiz Fux, ele é que é o relator da matéria. É a última decisão que será tomada, está em vias de ser transitado em julgado. E para você observar, né, que uma decisão tomada no passado criou-se esse passivo trabalhista imenso para o Estado do Piauí e que provavelmente deverá ser parcelado, porque o Estado não tem condição de suportar.